Fala galera que acompanha o canal, tô aqui com essa motinha, tá com problema elétrico. Hoje eu vou mostrar um vídeo pra vocês na prática sobre elétrica. Queimou o fusível principal aqui, a moto parou na rua. Aqui ó, o fusível queimado, o fusível principal, tá? Ele fica aqui no relé, que seria esse aqui, eu tô usando esse aqui apenas pra exemplificar. Da bateria vem aqui pro relé, passa pelo fusível e vai pra alimentação aqui do nosso chicote, tá? O alimentação positivo que vai lá pra ignição. Quando o fusível queima, tá? Muitos mecânicos fazem o quê? Trocam o fusível, como se o problema fosse o fusível, e liberam o cliente. Só que quando o fusível queima, ele é um sinal de que tem um curto-circuito ou sobrecarga, tá? Aqui, se vocês derem uma olhada, ó, ele é 15 amperes nominal. Então, isso significa que ele suporta até 15 amperes, tá, de corrente. Se começar a passar mais corrente do que isso, ele vai começar a aquecer e vai acabar se rompendo. Ou se houver um curto-circuito, que é um contato desse positivo com o chassi, né? Seja por um mau funcionamento de uma peça ou um fio rompido, esse fusível também vai se romper. Então esse seria o primeiro erro, né? Substituir o fusível como se ele fosse o problema. Ele não é o problema. Ele é para evitar danos maiores. Ao se romper, ele evita que a fiação derreta ou comece um incêndio na moto, entendeu? Ele é como se fosse o disjuntor da casa. Aqui a gente não tem disjuntores, a gente tem fusíveis. Ele é um sistema de proteção. Ele também nos dá uma dica, tá? Muitos mecânicos fazem o quê? Queimou o fusível. Desmonta a moto toda e vai procurando, como um cego, né? Procurando uma agulha no palheiro. Não é assim que se trabalha. Aqui queimou o fusível principal. Então o que você vai fazer? Você vai começar a investigar a alimentação aqui principal. A alimentação que sai daqui, né, para ignição, vem aqui também para o nosso regulador de voltagem, que isso é o que está sob a proteção desse fusível aqui. Aí você vai falar, mas não está tudo sobre a proteção desse fusível? Mas se o problema fosse em algum dos periféricos, ia queimar esses fusíveis aqui, que são os fusíveis que são dedicados para cada sistema, tá? Aqui nós temos esse fusível aqui, ó, que alimenta a buzina e o stop de freio, alimenta também ali a nossa luz de neutro. Nós temos esse outro fusível aqui dedicado, que é para as setas, tá? Então, se fosse um problema em um desses circuitos secundários, ia queimar o fusível dedicado antes de queimar esse fusível aqui, que é o fusível principal. No caso, se tivesse queimado esse fusível aqui e não o principal aqui, ó, começaria procurando por curto-circuito ou mau funcionamento no stop de freio, né? E também na buzina. Poderia ser na buzina, poderia ser ali no painel, na nossa luz de neutro, tá? Que também está relacionado com esse fusível aqui. Começaria a procurar por aí. Isso não quer dizer que o problema vai estar nesses itens, mas nos circuitos, ou seja, desde aqui a saída do fusível até a alimentação desses periféricos, pode ter um ponto em contato com o chassi, né, que não esteja isolado, ou então um mau funcionamento nessas próprias peças aqui. Mas olhem só que caso curioso. Eu procurei, tá? Inspecionei todo esse sistema aqui que sai do relé, que faz a alimentação principal, e não encontrei nada de errado. E os fusíveis aqui da caixa de fusível estavam perfeitos, não estavam queimados. Eu já tenho experiência, né, na área, e então eu pensei, se eu não encontrei nenhum problema nos circuitos que são protegidos por esse fusível principal, eu vou começar a procurar problemas nesses circuitos secundários, mesmo que os fusíveis estejam perfeitos. Por quê? Pode ser que exista um bypass, né? Alguém pode ter pego aqui uma fonte de alimentação do circuito principal e alimentado um periférico, tá? Burlando aqui a caixa de fusível. Isso é muito comum, isso acontece aí com bastante frequência. Outra coisa que acontece também é, às vezes, você não ter um fusível de boa qualidade aqui, e aí esse fusível de 10 amperes, ele suportar mais de 15 amperes. E aí vai queimar esse fusível aqui se ele estiver funcionando perfeito, ao invés de queimar esse fusível aqui. Não sei se vocês conseguiram entender. Mesmo ele estando aqui, ó, dimensionado corretamente, tá? Sendo um fusível de 10 amperes, às vezes você vai passar uma corrente aqui de 15, 20 amperes e ele não vai queimar. Então vai acabar queimando o fusível principal que está funcionando corretamente. Nem sempre, galera, o fusível queima por curto, tá? Pode acontecer também do fusível queimar por um consumo excessivo de corrente. Aqui, olha, esse fusível está dimensionado para 10 amperes. Se a gente tiver um consumo maior do que 10 amperes por um tempo prolongado, por um período prolongado, esse fusível vai queimar. Isso também acontece com o fusível principal. Esse fio vermelho que sai aqui do nosso relé, tá? Ele alimenta o nosso chicote com positivo 12 volts, tá? Que vai funcionar todas as funções aqui da elétrica da moto. Mas o que acontece? Se em algum ponto desse fio ele tiver um pouco desgastado, né? Ou então com mau contato, como acontece muito na ignição, vai ter uma resistência à passagem da corrente e isso vai causar um aumento na corrente. A resistência causa uma queda na tensão e um aumento na amperagem, tá? Ou seja, pode ser que passe mais do que o fusível suporta. Aqui está dimensionado para 15 amperes, mas se devido a um desgaste no chicote, ou a fiação velha, né, queimada, ou então um ponto ali onde o fio está quase arrebentando, pode ser que a amperagem ultrapasse esses 15 amperes, o fusível não vai se queimar instantaneamente, tá? Se estiver passando ali 17, 20 amperes, ele não vai se queimar instantaneamente, mas ele vai começar a aquecer e uma hora ele vai queimar. Muitas pessoas, ao invés de procurar a causa, colocam um fusível maior, né, super dimensionado, coloca aqui um fusível de 20 ou 30, isso vai causar o quê? Naquele ponto onde está tendo essa resistência, vai começar a aquecer e pode causar um incêndio ou algum outro problema. Para concluir aqui o vídeo, eu vou mostrar para vocês qual era o defeito dessa moto. Eu abri o comando de setas, tá? Eu abri o comando de setas aqui e abri aqui o farol para ter acesso à fiação. Esse comando de setas é um comando de setas, tá vendo? Do modelo mais novo de moto. E ele foi instalado pelo próprio cliente. E ele ficou usando e não apresentou problema. Ele instalou, tá? Sem fazer nenhuma modificação. Foi lá e só colocou a tomada na tomada e pronto. Só que aqui, como nós podemos ver, ó, nessa tomada aqui,
aqui, ó, onde seria o sensor do neutro, esse fio verde aqui, precisaria chegar um terra aqui para alimentar esse sensor aqui de embreagem, tá? Sensor de neutro, que faz a partida. Só que aqui, ó, na tomada tá conectado a um pós-chave, tá vendo? Ó, verde desse lado, pós-chave aqui, ó, preto desse lado aqui. Então, aqui em vez de chegar a terra, tá chegando positivo. Tô com a lâmpada de teste aqui, ó, conectada, tá vendo? Tá chegando positivo aqui onde era pra estar chegando aterramento. Ele tava sem esse sensor de neutro, tá? Esse sensor de embreagem. Tava funcionando beleza a moto. O dia que ele quis colocar esse sensor de neutro pra funcionar, foi quando o problema começou. Só que esse aqui não foi o único problema, tá? Porque esse circuito aqui, ele é alimentado por esse fusível. E esse fusível aqui, ó, é um fusível de 10. Então, por que esse fusível não queimou? Esse fusível aqui é um fusível paralelo, tá? Não é original. E, infelizmente, ele não é de uma qualidade muito boa. Então, o que acontece? Ele está suportando aqui uma amperagem superior a 15 amperes. Então, em vez dele queimar, quem queima é aqui o fusível geral. Para confirmar isso aqui, o que eu fiz? Eu peguei o fusível que estava aqui, tá? E eu apliquei uma carga nele para consumir 15 amperes, passando por ele. E ele não queimou, galera. Depois de fazer isso, tá? Colocar esse fusível em série com esse fusível, como é aqui nesse sistema, eu fui aplicando uma carga, tá? Ali, uma coisa que consome energia, como se fosse um curto, né? Como se fosse alguma coisa em funcionamento. E eu fui aumentando essa carga até atingir a amperagem onde um desses dois fusíveis ia se romper. E esse fusível se rompeu primeiro do que esse. O que tá errado, tá? Porque esse aqui, ó, ele é 10 amperes nominal, enquanto esse aqui é 15 amperes nominal. Então esse aqui não deveria se romper, mas ele se rompeu primeiro, o que indicou que esse fusível estava com problema. Eu fiz a substituição dele, tá? E agora vou terminar de resolver a moto aqui. Vou colocar a instalação para chegar à terra aqui para fazer a continuidade quando eu apertar a embreagem para poder acionar a partida, mesmo se o neutro estiver desligado.